E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Pessoal, página 40, atividades que eu deixei para vocês lá então, com os conceitos iniciais de mecânica. Vamos lá, página 40, apostila número 1. Então a primeira questão, a número 1 diz o seguinte: em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Suponha que ele tenha gasto é, 8 segundos para percorrer essa distância. Determine a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. E a gente vai lembrar que a velocidade é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então a velocidade é qual foi a variação do espaço, quanto que ele percorreu? Ele percorreu 60 metros. Em quanto tempo? 8 segundos. Então nós temos que a velocidade média do jogador é de 7,5 metros por segundo. Muito bom. Questão número 2. Olha só. Imagine que você tenha que fazer uma viagem de 120 km entre duas cidades. Calcule quanto tempo em minutos você gastaria se estivesse em um carro com a seguinte velocidade: 80 km por hora, na letra A. Bom, aí nós vamos lá para a equação da velocidade. Velocidade é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Qual a velocidade que eu vou fazer? A velocidade média? 80 km. Vou substituir esse 80 km por hora na velocidade. E tenho então o espaço que eu vou percorrer, que é a distância ali, né, o deslocamento, que é 120. E o tempo, qual é o tempo? Agora nós vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó, vamos multiplicar 80 vezes ΔT, 80 ΔT. Vamos puxar aqui, ó, 80 ΔT igual a quanto? 120. Agora vamos pegar esse 80 e vamos passar dividindo o 120. Então 120 dividido por 80, nós teremos o período de 1 hora e meia, 1,5 horas. 1,5 horas corresponde a quantos minutos? 90. 1,5 vezes 60 igual a quanto? 90. Muito bom. E a letra B, aqui em cima, temos o seguinte: 100 km por hora. Essa é a velocidade. Da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Equação da velocidade média. No lugar da velocidade média, eu substituo pela velocidade que é para ser feita, que é 100. Aí o deslocamento continua 120. Vamos multiplicar cruzado, como eu fiz aqui, ó. Vamos multiplicar cruzado. E vamos ter que o nosso tempo é de 120 dividido por 100. Então, o tempo é de 1,2 horas. 1,2 horas. Quando eu multiplicar isso aqui por 60, eu tenho tempo em minutos. Então, o tempo é o ΔT de 72 minutos. Para uma velocidade de 120 km por hora. Então, eu vou substituir na equação da velocidade o V por 120. Da mesma maneira, vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, eu tenho que o ΔT é 120 dividido por 120. Então, eu tenho que o ΔT é igual a 1 hora. 1 hora corresponde a quanto? 60 minutos. Questão número 3. Uma pessoa caminha sobre uma esteira com velocidade de 6 km por hora durante 30 minutos. Qual é a distância percorrida pela pessoa em metros? Então, velocidade 6 km por hora. O tempo 30 minutos, que corresponde a 0,5 horas. Então, agora vamos usar a equação da velocidade. Velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, aqui eu tenho que a velocidade que a pessoa caminha de 6 km por hora igual a ΔS sobre o tempo, que é meia hora, 0,5. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Veja que aqui em cima, o tempo que estava em minuto foi transformado em horas. Por quê? Porque a velocidade da pessoa está em quilômetros por hora. Consequentemente, o tempo deve estar em horas. Bom, continuando. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. 6 vezes 0,5 igual a ΔS. 6 vezes 0,5 igual a ΔS. Então, ΔS é igual a 3 quilômetros. Mas a questão pede esse deslocamento em metros. Vou multiplicar por 1.000. Então, ΔS igual a 3.000 metros. Pessoal, então para finalizar a questão número 4, né, dessa atividade.
Então, em um passeio de final de semana, uma família viaja de carro de Macapá até Porto Grande, percorrendo aproximadamente 100 quilômetros a uma velocidade média de 100 km por hora. Nessa cidade, param por 1 hora e seguem viagem para Ferreira Gomes, percorrendo mais 40 quilômetros em 30 minutos. Com esses dados, pode-se afirmar que a velocidade média em quilômetros por hora desenvolvida pelo carro no percurso entre Macapá e Ferreira Gomes foi de quanto? Galerinha, então olha só. Vamos lá, já peguei aqui os dados dessa questão número 4 e agora vamos resolver. Olha só, então a informação da questão número 4 é de que a família, as pessoas, elas saem lá de Macapá, andam 100 quilômetros até Porto Grande. 100 km até Porto Grande é uma velocidade de 100 km por hora. Bom, daí pela equação da velocidade. Qual é o tempo para se fazer 100 km com uma velocidade de 100 km por hora? O tempo é 1 hora, né? Se você lembrar lá da equação, você pode formalizar isso aí. Vou até colocar aqui, ó, velocidade é igual ao quê? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só para quem tiver com dúvida aí, tá bom? Então, a velocidade é de 100 km por hora. O espaço é 100. Qual que é o tempo? Então, a gente vai multiplicar cruzado. Então, o tempo a gente sabe que vai ser igual a 1, tá? Pensar um pouquinho pela lógica, aí você não precisa nem fazer essa formalidade. Então, a gente tem que, de Macapá até Porto Grande, a pessoa ou a família levou 1 hora para percorrer esse trecho. Aí ela ficou parado, então o deslocamento, ΔS, é igual a 0 quilômetros. Mas o tempo ficou parado 1 hora. Agora, para percorrer de Porto Grande até Ferreira Gomes, essa família levou meia hora, 0,5 horas. Tá lá, 30 minutos na questão, tá? Então eu transformei em horas. 30 minutos dividido por 60, 0,5 horas. E aí, qual foi o deslocamento? Estou com o hábito de colocar ΔT. Deslocamento. Deslocamento é 40 quilômetros. E qual é a velocidade média? A velocidade média realizada por essa família para fazer essa viagem. É o espaço percorrido total. Qual que é o espaço percorrido total? É o espaço no primeiro momento, mais o espaço no segundo momento, mais o último espaço, o último deslocamento, dividido por quanto? Pelo tempo total. Então, ali, ΔT0 mais ΔT1 mais ΔT2. Então, eu tenho que a velocidade média da família vai ser 100 mais quanto? Espaço 1, 0, mais espaço 2, 40. Isso dividido por o tempo. Qual foi o tempo? Primeiro momento, 1 hora. Depois ficou parado 1 hora. Depois levou meia hora para fazer o último trajeto. Então, 0,5. Então, eu tenho que a velocidade média é de 140 dividido por 2,5. E isso corresponde à velocidade de 56 km por hora. Ok? Então aí você vai marcar a alternativa D. Ok, minha gente? Então ali, nós temos aqui todo o cálculo. E aí você pode voltar, pode rever todo o vídeo para você entender como é que faz essa questão. Tá certo? Um abraço a todos, até mais.